Sabia que você pode estar travando a sua carreira como professor particular de idiomas e você nem tá percebendo? Eu sei o quanto muitas pessoas se dedicam, estudam, se capacitam, fazem o melhor que podem por seus alunos, mas ainda assim passam-se meses, passam-se anos e essas pessoas parecem que não saem do lugar. Hoje eu vou compartilhar com você erros que eu vejo muitos professores cometendo e que impedem que essas pessoas tenham sucesso, tenham melhores resultados com suas aulas particulares, tendo um negócio próprio aqui no digital. E principalmente eu vou te dizer como evitar cometer esses erros para que você possa crescer com muito mais segurança. Se você não me conhece, eu sou Amanda Moraes, eu sou mentora de professores de idiomas e eu crio conteúdo para te direcionar a criar um negócio de sucesso com as suas aulas particulares, de forma que você possa transformar de verdade a vida dos alunos que passam por você, ter muito mais autonomia, segurança, equilíbrio, sustentabilidade, literalmente viver somente das suas aulas particulares. Erro número 1. As suas aulas focam somente em conteúdo. Você recebe um aluno novo e a sua preocupação é: o que eu vou ensinar para essa pessoa? Quais são os assuntos? Qual que é a gramática? Qual que são os erros que eu vou corrigir? Qual que é o material que eu vou usar? De cara, sua primeira preocupação é com o conteúdo, não necessariamente com a transformação. O conteúdo, ele vai ser uma ferramenta para que a pessoa chegue em resultados que ela almeja, mas você primeiro precisa pensar, em primeiro lugar, qual é a experiência que eu quero que esse aluno tenha comigo? Qual é a experiência que eu quero que essa pessoa leve do meu acompanhamento, das aulas comigo? A partir desse momento em que você define qual é a transformação que esse aluno precisa, o que é que ele está buscando e como é que você pode ajudá-lo e que experiência você vai criar nessa jornada para que essa pessoa chegue nesse resultado, esse será um dos seus grandes diferenciais de aula. Segundo erro fatal: ter dificuldade de se divulgar, ter dificuldade de falar para as pessoas sobre o seu trabalho, ter dificuldade que as pessoas ao seu redor cheguem ao ponto que pessoas da sua família, que seus vizinhos, pessoas que convivem com você em determinados núcleos, essas pessoas não sabem que você é professor de idiomas. Essas pessoas às vezes acham que você trabalha com outra coisa, ou que isso talvez seja um hobby para você, um passatempo. Elas não olham para você e te enxergam um professor de idiomas, uma professora de idiomas. Elas não sabem disso. Então, geralmente, eu gosto de perguntar: sua família sabe que você trabalha com isso? Eu tenho certeza que se você fosse um nutricionista, um engenheiro, um advogado, um jornalista, a sua família olharia para você e diria: ah, fulano faz isso, fulana faz aquilo. Mas, na verdade, quando se trata de ensinar idiomas, principalmente o serviço, né, aula particular, muita gente vê isso como algo transitório. Muita gente vê isso como algo que, é só um passatempo enquanto eu vou lá e arranjo outra coisa para fazer. E esse erro é o que atrapalha e muito a sua divulgação. Primeiro, as pessoas não têm segurança, não têm credibilidade do tempo que você tem de carreira, de trabalho. Segundo, as pessoas não te enxergam como uma referência para esse serviço. Isso atrapalha muito na sua autoridade e, principalmente, atrapalha na forma como você se vê. Você não se enxerga como dono do meu negócio de aulas particulares de idioma. E isso vai, consequentemente, afetar a forma que você se divulga, a forma que você acredita no seu trabalho e até a forma que você precifica. Erro número 3 também é um clássico: cobrar muito barato, achando que isso é um ótimo fator competitivo, achando que assim você vai atrair mais alunos, achando que assim você vai ter melhores resultados. O preço, gente, é algo muito difícil de você ficar brincando com ele, de você não levar a sério desde o começo. Por quê? Porque o seu preço, ele comunica muita coisa. O seu preço, claro, ele é um fator de competição, né, na concorrência, mas ele também comunica muito sobre quão acessível você é, sobre as suas aulas, sobre a sua autoridade, sobre a sua referência, sobre a sua capacidade de estar ali ensinando. Acredite, o seu preço vai comunicar muito até sobre a seriedade com que você leva o seu trabalho. E outro ponto muito importante: o preço é algo que, se você começar muito baixo, eventualmente, né, quando você for se estabelecendo, captando mais alunos, quando você quiser de fato crescer, faturar mais, lucrar mais, você vai ter dificuldade de mexer. Porque se o seu preço estiver muito incoerente, quando você quiser atualizar, as pessoas não vão ver sentido. Por que antes você cobrava R$20, R$30 na sua hora-aula e agora do nada você chega e diz que quer cobrar 80, 90, R$100? Elas não vão ver sentido. Vai ser difícil para você fazer esse reposicionamento do preço. E aí o que é que você vai precisar fazer? Ou você vai precisar ir subindo aos pouquinhos
pouquinhos com esses alunos, ou você vai precisar fazer um reposicionamento de imagem, de forma que você vai se desfazer dos alunos atuais, que você não consegue mexer tanto no preço para eles, e você vai precisar captar novos alunos. E aí vai demorar mais tempo, isso vai afetar o seu financeiro, vai afetar a saúde e o equilíbrio do seu negócio. Então, o preço não é algo que a gente pode decidir baseado somente na competição, baseado somente em chamar mais atenção. Pense que não somente ele vai pagar, claro, a sua operação, mas ele também comunica muita coisa sobre o seu negócio. Então, você tem que ser muito cuidadoso quando você definir aquele valor que faz sentido para o seu acompanhamento e para a transformação que você promete que as pessoas terão ao terem aulas com você. E falando em posicionamento, a gente encerra aqui com o quarto erro, que é não ter posicionamento. O que é esse não ter posicionamento? É você não ser uma figura marcada, uma figura que entra na mente das pessoas, colocada em um determinado lugar. Como assim? Quando você define com clareza qual é o seu nicho, qual é o seu público-alvo, quando você define com clareza quem são as pessoas que você vai querer trabalhar, você começa a se comunicar diretamente para aquele público. Então, pela comunicação, pela repetição, por estar sempre falando daqueles assuntos, você vira uma pessoa que é referência de algo. E ali você se posiciona como alguém naquele lugar. Quando você é aquele professor que quer atender todo mundo, qualquer faixa etária, qualquer necessidade, qualquer objetivo, qualquer coisa, contanto que chegue aluno aqui para mim, eu vou atender qualquer pessoa. Isso vai afetar o quê? A sua comunicação. Quando você for divulgar as suas aulas, quando você for criar conteúdo, quando você quiser atrair alunos, você vai fazer uma comunicação super aberta para qualquer pessoa, para qualquer objetivo, para qualquer faixa etária, para qualquer coisa. E isso você acha, né, que tá te trazendo mais possibilidades de novos alunos. Só que isso afeta muito o seu posicionamento. O posicionamento também reflete muito da sua autoridade e, consequentemente, do seu preço. Então, quando desde o começo você se posiciona, você se coloca como alguém que é referência para uma determinada área, então, eu sou especialista em destravar mulheres que querem ter melhores resultados profissionais e usar o inglês como ferramenta para isso. Então, quando eu começo a falar só para mulheres que querem desenvolvimento profissional e pessoal, que querem melhorar no seu ambiente de trabalho, que querem melhores oportunidades e tal. Quando eu fico falando sempre para esse público, minha comunicação tá sempre amarrada. Trago opiniões. Olha, eu acho que isso aqui funciona para esse público. Eu acho que isso aqui não funciona para esse público. Quando eu tenho essas vozes, as pessoas, quando elas pensarem em mim, elas vão dizer, aquela professora que é especialista em inglês profissional para o público feminino. Então, elas me colocam em um lugar, em uma caixinha. Isso é você ter um posicionamento muito claro. Posicionamento, às vezes, nem é algo que você escolhe. Se você não escolher, não quero ter posicionamento nenhum. Ainda assim, você se coloca num lugar de alguém muito geralzão, digamos assim. E quando você é muito geralzão, você não marca na mente de ninguém. Então, sempre que alguém pensar, um professor de inglês, ela vai pensar em alguém mais específico. Ela não vai pensar em alguém que é super geralzão, digamos assim. Então, o posicionamento, ele vai definir muito o aluno que você vai atrair. Ele vai definir muito o tipo de aula que você vai dar. Ele vai definir muito a sua escolha de métodos, a sua escolha de decisões pedagógicas que você tem que tomar com aquele grupo. Consequentemente, ele vai te colocar como autoridade, como uma referência para um determinado grupo. Isso vai afetar a sua precificação, vai afetar a forma como as pessoas te percebem. E isso faz muita diferença, sim, para o seu negócio de aulas particulares. Evitar esses erros pode acelerar e muito o seu crescimento como professor particular de idiomas. E as coisas não acontecem com sorte. As coisas vêm quando você tem posicionamento, estratégia e clareza daquilo que você está fazendo. Qual desses erros você já cometeu? Comenta aqui embaixo onde é que você está travado. Eu vou responder o seu comentário te dizendo qual é o seu próximo passo. O que é que você tem que fazer para sair de onde você estiver. Se você quiser mais conteúdo como esse, me segue no meu Instagram e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!